Olá, amados e amadas, aqui quem vos fala é o pastor Marcos, e nessa aula vamos fazer um resumo sobre a cidade de Babilônia na antiguidade, como ela surgiu, os principais personagens bíblicos, fazer uma comparação entre Babilônia e a Nova Jerusalém e mostrar o real significado de Babilônia. Então, amados, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho em notificações, marque a palavra todas para estar recebendo os nossos conteúdos automaticamente. Babilônia estava situada nas margens do rio Eufrates e as suas ruínas encontram-se atualmente no Iraque, a 80 quilômetros de Bagdá. Babilônia foi a principal capital da Mesopotâmia e possivelmente a maior cidade do mundo naquela época. A palavra Babilônia vem do acádico Babili, que significa porta de Deus. Na Bíblia, o primeiro registro é Babel, que está em Gênesis, que no hebraico significa confusão. Localizada numa região fértil e no entroncamento de importantes rotas comerciais, Babilônia tornou-se um destacado centro econômico e cultural, desenvolvendo uma civilização complexa, sofisticada e cosmopolita. Documentada por muitos registros arqueológicos que atestam o cultivo da educação, do comércio, da ciência, de diversas técnicas e da arte, florescendo num vasto conjunto urbanístico, cortado por canais e rico em monumentos, templos e edificações imponentes. A sua sociedade era estratificada, denominada por uma nobreza e por um alto funcionário do governo, embora pouco se sabe sobre a sua organização social. Foi também um ativo centro de culto e a religião de caráter politeísta, liderada por um clero rico e poderoso, exercia grande influência em vários aspectos da vida pública e privada e nas atividades de Estado. Após o dilúvio, Noé e seus filhos foram os primeiros habitantes da Babilônia. E o principal personagem na Bíblia é Nimrod, conhecido como poderoso na terra. Nimrod foi filho de Cuxi, neto de Cã e bisneto de Noé. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné na terra de Sinar. O termo poderoso caçador diante da face do Senhor, aos olhos do povo de Deus, tem um significado negativo. Segundo o historiador Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, mostra Nimrod como um grande inimigo de Deus, um tirano que liderava rebeliões contra Deus. Nimrod foi o construtor da Torre de Babel. O propósito dessa mega construção tinha o desejo de vingança, pois pensava Nimrod: se o Deus de meu bisavô Noé enviar um outro dilúvio, a torre vai nos proteger. Nimrod também tinha a ambição de conquistar o mundo
elevar o seu nome sobre toda a terra. Esse era o pecado de Nimrod e do povo de Sinar. Dominar o mundo em contrapartida ao Deus de Noé. Todo fruto do trabalho de Nimrod era rebeldia contra Deus. Por isso que Deus se levantou contra Nimrod e o povo da terra de Sinar. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Foi por causa da rebeldia de Nimrod que surgiu as diversas raças, culturas, religiões e idiomas no mundo. O povo foi espalhado sobre a face da terra e a construção da torre parou, que ficou conhecida como a Torre de Babel, que significa confusão, porque ali os homens se rebelaram contra Deus. Babel foi o nascedouro da famosa cidade da Babilônia. A Babilônia dos jardins suspensos, dos grandes monumentos e dos templos magníficos, e que fez história com o rei Nabucodonosor. Babilônia foi a autora da destruição do templo e da cidade de Jerusalém, no ano de 586 a.C., quando levou cativo o povo de Judá por causa da rebeldia e apostasia aos mandamentos de Deus. Babilônia é sinônimo do mal e por isso foi destruída. O livro do Apocalipse mostra a Babilônia como inimiga de Deus, totalmente diferente da Nova Jerusalém, a cidade de Deus. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Isaías profetiza que a Babilônia será destruída. A glória e a soberba dos caldeus será como Sodoma e Gomorra. Nunca mais será habitada, nem nela morará ninguém. A Babilônia era um centro de cultura pagã que se rebelava contra Deus desde os tempos de Nimrod. O coração do povo da Babilônia sempre esteve voltado para as coisas deste mundo e nunca honravam ao Deus de Noé, o Deus Criador. A queda de Babilônia, profetizada em várias etapas pelos assírios, em 689 a.C., quando o rei Senaqueribe capturou a cidade, mas a Babilônia, através do rei Nabucodonosor, retomou o poder novamente. Mas em 539 a.C., depois de 150 anos, a cidade da Babilônia foi tomada pelo rei Ciro, do Império Medo-Persa, e totalmente devastada
em 518 a.C., tornando-se uma total ruína, onde atualmente se encontra no país chamado Iraque. Babilônia representa o sistema religioso satânico que se rebela contra Deus. Assim como a cidade de Babilônia foi destruída, todo o sistema religioso que nasceu na Babilônia será destruído no tempo do fim. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e o colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo com enxofre. Então, amados, Babilônia nasceu em Babel. E o personagem Nimrod foi, de certa forma, um feiticeiro que enfeitiçou a mente de todo mundo. E da própria Babilônia nasceu todo esse sistema religioso, mundial, satânico. Babilônia é a mãe de todo tipo de prostituição, idolatria e as abominações que existem na terra, desde a antiguidade até os dias atuais. A destruição de Babilônia se dá em 3 etapas. A destruição geográfica, quando Babilônia já foi destruída no passado. E agora restam 2 destruições. A destruição religiosa, que vai ser através do próprio anticristo, do ministério do anticristo, onde os reis vão destruir a carne da prostituta. E a terceira e última destruição, que vai ser a destruição política, aonde o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele vem com os santos e com os anjos no final da grande tribulação e vai destruir todo o império do anticristo. Porque a Babilônia, ela é, na verdade, um pano de fundo aonde a trindade satânica, ela trabalha para corromper, prostituir os habitantes da terra. Então, nós podemos ver que existe um contraste de um lado a Babilônia e do outro lado a Nova Jerusalém. São 2 caminhos. E nós que somos o povo de Deus não devemos andar na Babilônia. Babilônia significa tudo que não presta, tudo que é abominável ao Senhor, enquanto que a Nova Jerusalém representa a morada do Altíssimo. Então, amados, essa é mais uma aula do nosso canal. É um resumo, claro, tem muita coisa aqui para se estudar, mas é também uma porta que se abre para que vocês possam continuar estudando e pesquisando, e que o nosso Deus abra a porta do entendimento, dê sabedoria, para que vocês possam conhecer muito mais sobre este assunto. Então, amados, aqui nós finalizamos esta aula. Você que gostou, deixa aí um like, deixa um comentário e compartilhe. Então, até a próxima aula, com a bênção do nosso Deus. Shalom, shalom.